E aí, pessoal, como vocês estão hoje? Estou aqui pra gente começar novamente uma discussão sobre um filme fantástico, questões biológicas, né? Sobre esse filme eu vou abordar 3 questões aí bem legal, zoológicas e ecológicas no filme Rei Leão. Então eu tô super animada porque eu adoro esse filme, pensa só, desde da minha infância que eu assisto. E recentemente saiu uma versão mais nova, né, do filme, e a gente pôde acompanhar aí no cinema e tudo mais, e eu fui atrás, óbvio, para ver essa versão nova e sentir toda a mesma emoção que eu sentia na época de criança, quando eu assistia ainda na fita VHS. O filme é muito bacana, tem muita coisa interessante. E aí eu sempre começo, né, nesse filme falando uma sinopse, depois nós vamos debater ali um pouco sobre as características morfológicas dos leões, vamos falar um pouquinho sobre a questão do rugido desses leões, o sistema de acasalamento e então sobre as cadeias alimentares, né? Então vai ser o último tema aí da nossa aula de hoje. Essa sinopse, então, o filme ele é baseado principalmente na vida desses leões, né? Nós temos como o principal ali, que é o Simba. O Simba, ele é um leão que nasceu, né, na região ali africana, e o pai dele é o grande rei ali daquela região, que é o Mufasa, né? Então o Mufasa ele é o rei de toda a região, ele é o pai do Simba, e além desses dois aí, nós temos o Scar também. O Scar, ele é o tio do Simba, né? Todos eles ali leões. E esse tio, ele tá um pouco mais afastado, ele não fica tão próximo ao bando, e na verdade ele queria tomar o trono, né, do Mufasa. Então ele trama toda uma situação ali para tirar o Mufasa daquela região e ele dominar aquela região. No meio disso daí o Simba acaba fugindo, ele se sente culpado pela situação que é colocada ali, né, pelo Scar, ele acaba fugindo e aí ele vai viver o estilo Hakuna Matata com Timão e Pumba gracinha, sou apaixonada neles. E o que é esse estilo Hakuna Matata, né? É o estilo de vida, vamos ser felizes e deixa os problemas pra lá e tudo mais, e ele cresce junto com Timão e Pumba e tudo mais. Então, depois de adulto, ele, né, a ideia dele é voltar, ele acaba voltando ali, tentando retomar o trono dele, que já tá lá com o Scar, né? Então a trama é toda baseada nisso daí, a gente tem muita informação para discutir sobre os leões, características morfológicas, né, um pouquinho sobre cadeias alimentares, então tem muita informação bacana. Se você gosta, continue assistindo o filme até o final, que você vai gostar, tem bastante coisa interessante aí para você aprender. Então, quem são os leões? A gente vai começar discutindo sobre isso, né? Os leões, eles são mamíferos, né? E pertencem ao gênero Panthera, que é um gênero que fica dentro da família dos felídeos, né? Então eu já poderia falar que é como se fosse um gato gigante. É como se fosse um gato gigante, mas assim, ele é da família, né? Ele não é a mesma espécie, é diferente família e espécie. E como mamíferos vem do quê? São organismos que mamam, então a gente vai ter aí fêmeas que vão produzir leite pelas glândulas mamárias que vão servir de alimento para esses filhotes se alimentam de leite. É a principal característica aí que a gente define mamíferos, né? Além de serem mamíferos, o que eles são também? Eles são carnívoros, mas eles não selecionam um tipo específico de presa, ou seja, eles não comem só hiena ou eles não comem só o gnu, né, que é a principal alimentação deles lá na região africana, mas eles se alimentam de vários tipos de presas. Então a gente diz que eles são carnívoros oportunísticos, né, porque eles não caçam só um tipo de presa, eles estão abertos a vários tipos de organismos para se alimentar. E no filme é bem legal, porque até mostra o Simba lá tentando aprender a caçar e tudo mais, o pai dele ensinando ele, mas aí tem uma característica interessante, né? Geralmente essa caça, ela não é feita sozinha, ela é feita em bando, né? Esse bando ele vai tentar ali cercar a presa, né? E um dos organismos vai ficar responsável pela captura dessa presa, mas eles tentam cercar, é feito em bando. E uma característica que é muito importante, quando essas presas são muito grandes, geralmente quem vai fazer as caças são as fêmeas,
os machos eles não vão ficar caçando. Isso é bem legal porque lá no filme, quando o Scar tá dominando toda a população de leoas lá, né? E o Simba tá lá no Hakuna Matata dele, ele fala muito para as fêmeas, vão caçar, né? Só que aí tem as hienas que acabam caçando para ele também, porque as leoas não querem caçar, enfim. Mas ele fala um pouco sobre isso, né? E no filme às vezes parece dar a impressão que é o Mufasa que conseguia as presas e tudo mais e que alimentava todo o bando, né? E não é muito assim, são as fêmeas que fazem essas caças em bando, enquanto os machos estão mais responsáveis pela defesa do território e as fêmeas fazem essas caças aí, mas principalmente quando são presas grandes, né? Então quando são presas menores daí pode até ser o macho, mas geralmente são as fêmeas, então eu acho que é uma característica interessante para a gente discutir. E uma outra questão que eu queria frisar bastante é o rugido, sobre o rugido dos leões, né? Que tem muita questão interessante, muita biologia por trás, né? Então se eu for imitar um leão aqui, vamos lá tentar, né? Uau! Ficou parecendo um rugido? Não ficou, né? Eu posso até pensar, alguém, né? Ah, tá bom, deu pra entender o que é. Mas não ficou parecendo um rugido de um leão mesmo. Por quê? Porque os seres humanos não conseguem fazer aquele barulho. Por que eles não conseguem fazer aquele barulho? Porque os leões, eles têm características morfológicas que propiciam a eles o quê? Fazer o rugido. Então é bem interessante a gente pensar sobre isso, como a morfologia do bicho está associada à forma como ele se comunica, né? Então nós temos aí uma estrutura óssea bem aqui nessa região que é denominada hioide. Esse hioide tem lá nos leões, tem em seres humanos também. Mas o que acontece? Em nós ela é bem calcificada, né? E é bem rígida. No caso dos leões adultos, ela não é tão rígida, então isso favorece ali, né, uma movimentação disso daqui quando o ar está saindo dos pulmões, de forma que a gente vai ter aquele barulhão. E aí que tá uma coisa interessante, né, que é mostrado lá no filme. Quando o Simba, pequenininho, tinha acabado lá de nascer, filhotinho, tava tentando rugir e parecia um gatinho, né, e aí veio o pai dele e fez aquele barulhão por trás, vamos falar, uau, né. O que a gente consegue perceber? Por que o Simba pequenininho não consegue fazer o rugido do leãozão lá já maior, adulto? Porque essa estrutura, esse hioide dele ainda está bem calcificado, né? Enquanto que nos outros organismos ela vai ficar mais, nos adultos ela vai ficar menos rígida ali, né? E aí isso daí vai favorecer o canto. Além dessa estrutura, nós temos duas outras características morfológicas que são importantes para esse rugido nos leões, que é o que? A laringe e as cordas vocais, que também são modificadas. Estruturas também que estão aqui, ó, relacionadas à vocalização de todos os outros organismos. Nós falamos, essa voz que sai é por conta das cordas vocais. Ar passando pelas essas cordas vocais, que são como se fossem, né, estruturas bem fininhas assim, que o ar vai passando e vai vibrando, né? E essa vibração é que dá origem ao som. Então, no caso dos leões também, eles têm estruturas ali que são um pouco diferentes de outros organismos e por isso que eles conseguem fazer esse rugido tão alto, né? Esse rugido, ele tem uma função básica que é a comunicação social no grupo, ou seja, ela é muito importante para que os organismos consigam se identificar, para que os organismos consigam se entender entre eles, né? É como se eu estivesse falando aí com vocês e vocês estão entendendo também. Então, é muito importante para a comunicação, mas principalmente para essa comunicação social relacionada à territorialidade. Por quê? Né? Esse rugido ele vai fazer com que aquele que ruge denomine ali aquela região como sua, né? Então é como se ele fosse dono daquela região ali. E aí os outros machos, escutando esse rugido, já conseguem entender, beleza, aquela região é dele, eu não vou chegar naquela região. É um som bem alto, bem intenso, bem prolongado, e que a ideia é gerar isso daí, gerar uma caracterização, né, de delimitação territorial. Os outros machos não vão chegar ali, porque ele já é dono daquele pedaço. Então esse rugido indica isso, eu sou dono daqui, galera, não chega perto.
Uma outra coisa que a gente pode destacar no filme, que eu acho que é bem interessante pra gente falar sobre essas questões zoológicas, né? É que no filme é bem claro que o Mufasa ali, lá no comecinho do filme eu ainda tô falando, o Mufasa ele tem um monte de leoa, você não vê macho, a não ser os filhotes, o Simba, né? Mas são leoas, ele tá lá sozinho, e aí tem o Scar, que tá mais longe, que de vez em quando ele vai lá conversar, mas ele tá sozinho, ou seja, a gente vê um macho com um harém de fêmeas, né? Então aí a gente pode discutir um pouquinho sobre o sistema de acasalamento. Que tipo de sistema de acasalamento que é esse? Bom, se eu tenho um macho com várias fêmeas, ou se eu tivesse uma fêmea com vários machos, nós falamos que é um sistema poligâmico, né? Não é só um casal que é formado. Então é um sistema poligâmico, só que no caso dos leões nós temos um macho com várias fêmeas, e isso é chamado de poliginia, né? Então a gente tem um harém de fêmeas que é formado, no qual um único macho vai ficar detendo o poder sobre aquelas fêmeas ali. Esse tipo de sistema de acasalamento, pessoal, ele é muito comum quando a gente pensa na questão que o macho ele não precisa investir nos filhotes. O que acontece? Eu não falei que no caso lá dos mamíferos, no caso dos leões, as fêmeas vão produzir leite e esse leite vai alimentar os filhotes? Então a fêmea é que precisa ficar mais tempo com esse filhote, o macho não precisa. Ele não precisa investir, porque a fêmea já está investindo. E se ele não precisa investir, se ele não precisa cuidar desses filhotes, o que ele faz? Para ele é melhor fazer um monte de filhote, então ele quer saber de ter um monte de fêmea, né? Então a mãe, ela produz o leite, vai ficar com o filhote por mais tempo, mas o macho quer fazer um monte de filhote. Basicamente é isso. E aí, como que a fêmea vai escolher qual que é o macho que ela quer então, né? Já que esse macho vai pegar várias fêmeas, será que ele pode pegar qualquer uma? Como que é? Geralmente esses machos eles vão defender um território, eles podem lutar por esses territórios e tudo isso pode ser utilizado como estratégia de acasalamento. A fêmea está olhando, ela está percebendo qual que tem o maior território, qual que tem o menor, qual que luta melhor, qual que luta menos, né? E acaba usando esse parâmetro aí para definir ali o macho que ela quer acasalar. Como a fêmea ela cuida do filhote por muito tempo, chega a ser até 2 anos, pessoal, a produção do leite ali com o filhote. Como ela cuida do filhote por muito tempo, o que ela quer? O que ela precisa? Ela precisa de um macho que seja bom o suficiente, porque ela está investindo muito naquele filhote. Ela vai ficar 2 anos só com ele ali, cuidando dele e tudo mais, protegendo ele, dando alimento. Então ela investe muito, ela quer o quê? O melhor macho. Independente se esse macho vai ter muitas fêmeas ou não. É como se ela colocasse na balança. O que vale a pena? Será que eu quero ficar sozinha ou eu quero ter um macho? Melhor ter um macho porque eu vou ter filhote. Será que eu quero um macho que fique sozinho e que o território dele é pequeno e que ele não é tão forte? Ou será que eu quero um macho que vai ter um monte de fêmea, mas que ele tem um grande território e que ele é bem forte? Pesando isso, ela prefere ter um macho que tem um monte de fêmea e que tenha força o suficiente, que seja forte, que tenha força para defender o seu território, que tenha um território muito mais extenso. Então, ela coloca na balança. A natureza é assim, esse sistema de acasalamento é assim. Eles vão colocar na balança o que é melhor, aonde eu tenho um ganho melhor. Então ela está gastando muita energia para cuidar do filhote, então ela quer um macho melhor, independente se ele vai ter muita fêmea ou não. Então para ela não tem problema, né? Esse sistema de acasalamento em poliginia, como eu falei, ele é baseado principalmente no cuidado parental que vai ser feito pela mãe quando é poliginia, né? Então as fêmeas ali, o harém, eles vão ficar cuidando da mãe, e no caso dos leões, como eu disse, eles vão se alimentar e vão ficar com a mãe aí até 2 anos de idade, então é um tempo bem grande, né? Essas fêmeas elas vão estar bem disponíveis ao acasalamento durante todo o período, mas elas têm esse período de cuidado com os filhotes. E aí a gente passa para o próximo tópico agora em relação ao leão, né? Também sobre as características morfológicas que fica bem claro no filme. Como diferenciar um leão macho de um leão fêmea, de uma leoa, né?
Então, quais são as características básicas? A primeira coisa que a gente vê ali é o quê? As leoas, elas não têm jubas, né? A juba são dos machos, né? Então, de forma geral, que eu já vou explicar o porquê o geral, as leoas não vão ter juba, os machos vão ter jubas mais exuberantes. E, além disso, os machos são maiores, né? Enquanto as fêmeas são menores. São maiores, mais fortes e também dormem mais. Eles ficam dormindo mais enquanto a fêmea caça, a fêmea cuida dos filhotes, é mais ou menos assim. Então aí a gente tem um caso típico de dimorfismo sexual. O que é esse dimorfismo sexual? É a diferença de um macho e de uma fêmea, né? São diferenças sexuais, diferenças de características aí. Nesse caso, machos têm jubas, né? Machos são maiores e a fêmea menor, sem juba. Isso a gente consegue ver bem claro ali no filme, né? E para que serve essa juba, pessoal? No caso dos leões, o que vocês acham? Essa juba, ela serve para atração de fêmeas, né? Então, ela é um atrativo. A fêmea vai olhar essa juba como forma de tentar escolher ali qual que é o melhor macho para ela, né? E além disso daí, também vai fazer com que o animal pareça maior. Então, quanto maior a juba dele, mais ele parece maior. Ele consegue, então, definir e defender aquele território com unhas e dentes, porque ele vai espantar outros machos por conta do tamanho da juba. Aí é muito legal também a gente retomar para o filme. Comparem o Scar e o Mufasa. O Mufasa, pessoal, ele tem uma juba grandona, forte, lindo, maravilhoso. O Scar, ele tem aquela juba toda escorrida, né? Ele fica mais longe, a jubinha meio escorridinha assim, ó. É muito engraçado. Então você consegue ver claramente que o Mufasa, ele consegue ter aquele tanto de fêmea porque ele tem uma juba maior, né? Então ele defende um território maior, tem uma juba mais exuberante. As fêmeas acabam querendo ele e o Scar fica de lado, o Scar fica com aquela juba mais caidinha, né? Então a gente consegue ver aí uma liderança entre os leões relacionado com essa juba que está relacionada à defesa de território também, né? Então essa juba ela serve tanto para atrair fêmeas quanto para parecer maior e conseguir então defender mais esses territórios, poupando futuras brigas, né? Então se um indivíduo escuta um rugido, vê um outro macho, né? Vê o tamanho da juba do leão, ele pode falar assim, opa, é melhor eu não chegar perto, eu não vou nem disputar esse território, porque eu não vou conseguir ganhar. Tanto é que é isso que o Scar fazia lá. Se vocês acompanharam o filme, vocês viram o Scar brigando de luta com o Mufasa? Ele não briga de luta, por quê? Porque ele sabe que ele vai perder, a jubinha dele lá toda caidinha, né? Ele vai elaborar um plano lá para tirar o Mufasa de jogo. Mas ele não luta com o Mufasa diretamente porque ele sabe que ele vai perder. Então isso é bem claro pelas características ali. E essa é a ideia, né? Que os organismos evitem brigas, a ideia ecológica por trás, né? Que os organismos evitem brigas porque as brigas desgastam muito, gastam muita energia. Que eles podiam estar gastando ou para caçar ou para reproduzir, né? Então assim, eles evitam a briga. Essa característica morfológica garante que eles consigam evitar essa briga aí. Aí, lembra que eu falei, né? De modo geral, as leoas não têm juba. Mas será que existe leoa na natureza que tenha juba? Sim, existem. Pode existir leoas que têm jubas. Porém, essas leoas, elas são inférteis. Ou seja, essa característica ela não é passada para frente, porque essas leoas não vão se reproduzir. Elas são inférteis. Existem duas hipóteses, né, que são colocadas aí, que estão relacionadas a essa questão das leoas terem jubas. Por que algumas vieram com jubas? O que aconteceu, né? Então a gente tem aí uma das hipóteses que seria uma anomalia do espermatozoide, né, na hora que foi fecundar, esse espermatozoide tinha alguma anomalia genética ali, e isso acabou afetando, fazendo com que as fêmeas, né, com que a fêmea tenha juba também. E uma outra hipótese, que é a mais viável, né, que eles acreditam mais, é que durante o desenvolvimento desse feto fêmea, a gente teve um grande nível de hormônio masculino, né, associado à mãe, a leoa, né? A leoa produziu um grande nível de hormônio masculino e isso acabou afetando a formação dessa juba,
né? E aí as fêmeas então acabam tendo juba, porém elas são inférteis e a tendência é não passar isso daí para frente, né? Então não vai ter um grande número de fêmeas, é um número reduzido que eventualmente pode acontecer no ambiente. O último tema que eu quero falar para vocês, para mim é o mais interessante, é o mais legal, né? A prof até arrepia na hora que tem essa cena no filme. Então tem uma hora que o Mufasa vira pro Simba e fala assim: sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Ai, gente, que emoção, é tão lindo. Então, é o ciclo da vida, né? Ele está falando basicamente sobre o quê? A gente tem tanto características filosóficas por trás dessa frase aqui, que faz a gente refletir sobre várias questões, mas as características biológicas é o que me encanta ainda mais. Ele basicamente está explicando para o Simba tudo sobre as cadeias alimentares, galera. Então vamos tentar entender o que são essas cadeias alimentares. Por que a gente vai virar grama? Não é muito bem que a gente vai virar grama, mas o que é isso daí, né? Por que a gente tem um grande ciclo da vida? Por que o Mufasa falava tanto pro Simba assim: você não pode se alimentar de todos os filhotes, de todos os organismos, né, filhotes, né, de todos os organismos. Você não pode caçar tudo, você tem que caçar uma quantidade, porque se você caçar tudo, vai acabar e a gente vai passar fome, então tem que ser só uma quantidade. Ele estava falando sobre equilíbrio ambiental, sobre o equilíbrio dessas cadeias alimentares. Então a gente vai discutir tudo sobre as cadeias alimentares agora para fechar a nossa aula, tá? Então, o que é uma cadeia alimentar? Ela é uma representação de alimentação, onde um organismo serve de alimento para o outro. Isso é a cadeia alimentar, é o ciclo alimentar dos seres vivos, um servindo de alimento para o outro. Essas cadeias alimentares, elas são formadas como? A gente tem aí a formação, né, da cadeia alimentar, começando com produtores, depois consumidores e por fim os decompositores. Ao longo dessa cadeia alimentar, um serve de alimento para outro e eu tenho transferência de energia também, que é formada a partir dos produtores e vai sendo passada para todos os outros organismos. Então eu tenho aí um arranjo produtor, consumidor e decompositor, né? E podem ser divididos aí dois tipos, né, de cadeias alimentares. A gente tem aquela cadeia alimentar que é a mais comum, que todo mundo conhece, que é formada de plantas ali, vegetais vivos, que são os produtores, e aí a gente vai ter herbívoros e carnívoros. Mas as cadeias alimentares, elas podem ser também iniciadas com detritos vegetais passando por organismos detritívoros, né? Então a gente tem esses dois momentos aí, aliás, não dois momentos, mas dizemos dois tipos de cadeias alimentares. Aquela mais comum que a gente conhece, de plantas, herbívoros, carnívoros, e uma formada de organismos detritívoros também. Como que é formada uma cadeia alimentar? Como que você desenha uma cadeia alimentar? Eu vou ter um organismo, seta, outro organismo. Por exemplo, eu tenho lá capim, seta, gafanhoto, seta, pássaro. Isso é um exemplo de uma cadeia alimentar que eu desenhei. Capim, seta, gafanhoto, seta, pássaro. O que são essas setas? Serve de alimento para. Então eu tenho capim, que serve de alimento para gafanhoto, que serve de alimento para pássaro. Então essa é a minha cadeia alimentar, que ela me mostra o quê? Um estilo mais linear, né, dela. Então vamos discutir um pouquinho sobre cada um desses elementos das cadeias alimentares, né? Os produtores. Quem são os produtores? Os produtores são aqueles organismos que vão ser capazes de produzir energia, produzir o seu próprio alimento. Como que vai acontecer essa produção, né? Esses produtores, eles podem ser de dois tipos. Eles podem produzir energia a partir da energia do sol. Eles são chamados então de fotossintéticos. São organismos produtores fotossintéticos que acumulam energia através de processos bioquímicos. Quem faz isso, pessoal? Aqueles organismos que têm clorofila, são as plantas que conseguem transformar a energia do sol em uma energia química que vai ser transportada e transferida ao longo dessa cadeia. Mas além desses produtores fotossintéticos, nós temos também os produtores quimiosintéticos,
que são aqueles que vão utilizar energia de transformações químicas. Eles realizam reações químicas e essa reação química vai produzir uma energia que ele vai transferir ao longo da cadeia. Por exemplo, bactérias, né? Então, a partir de reações de oxidação que essas bactérias estão agindo ali, estão realizando, elas vão produzir uma energia que vai ser transportada ao longo da cadeia alimentar. Então, os produtores eles podem ser fotossintéticos ou quimiosintéticos. E depois, o que a gente tem além dos produtores? Os consumidores. Esses consumidores eles vão ser divididos em categorias. Eu posso ter os consumidores primários, secundários, terciários. Quem são os consumidores primários? São aqueles que se alimentam dos produtores. Se os produtores são plantas, então esses consumidores primários são, de forma geral, herbívoros. E os secundários? Secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários, então eles são o quê? Organismos carnívoros. E os terciários são aqueles predadores de topo, são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários, né? Então aí a gente tem uma grande quantidade de consumidores, de tipos de consumidores que vai depender da posição deles ao longo da cadeia. Se eles se alimentam de plantas, né, são herbívoros, eles são primários. Depois vem secundário, terciário, pode ter o quaternário e por aí vai. E para a gente fechar, o último elemento da nossa cadeia alimentar são quem? Os decompositores. O que os decompositores fazem? Decompõem a matéria orgânica, transformando essa matéria orgânica em nutrientes para o solo. E quem vai utilizar esses nutrientes? A planta. Ou seja, no final de todo esse processo, de um servindo de alimento para o outro, eu tenho a formação de nutrientes que são devolvidos para a planta. É o ciclo da vida. Você vira grama que vai alimentar o antílope. Na verdade, você não vira grama, mas você vira nutriente que vai nutrir essa grama e depois essa grama vai produzir energia que vai para o antílope e assim continua o ciclo da vida. Esse é o ciclo da vida, olha que lindo. Acho lindo. Agora, pessoal, vale ressaltar que essas cadeias alimentares, né, apesar de todas as generalizações que a gente faz, existem exceções. Como assim exceções, né? Nem todos os consumidores eles conseguem ser encaixados perfeitamente em cada um dos compartimentos. Por quê? Porque existem organismos que se alimentam de herbívoros, mas também se alimentam de detritos. Ou seja, você não consegue colocar ele como consumidor secundário, né? Existem organismos que se alimentam de plantas. Poderia ser consumidor primário, mas eles também se alimentam de outro organismo, né, de carne. Então, como é que você vai encaixar ele de forma adequada ali? Então, os organismos muitas vezes não conseguem ser encaixados de maneira perfeita numa cadeia alimentar. A gente tem alguns exemplos, né, de maneira mais perfeita dessas cadeias alimentares, mas não é muito bem assim, porque nós temos aqueles organismos que são considerados onívoros, né? Então eles se alimentam de vegetais, mas também de carne, então dificulta a colocar ele numa posição adequada nessa cadeia alimentar. E aí, pessoal, dentro dessa cadeia alimentar, como eu falei, então a gente vai ter a caracterização dos produtores, consumidores e decompositores. Aí eu tenho dentro de cada uma delas uma definição de nível trófico, que seria um conjunto de indivíduos que se alimentam dos mesmos nutrientes. Por exemplo, os produtores, eles são os primeiros da minha cadeia alimentar, então eles estão no primeiro nível trófico. E os consumidores primários que se alimentam dos produtores estão no segundo nível trófico, que são aqueles organismos que se alimentam dos mesmos nutrientes, né? Então, produtores se alimentam dos mesmos nutrientes, primeiro nível trófico. Consumidores primários se alimentam dos mesmos nutrientes, segundo nível trófico, e aí vai indo. Então, ao longo da minha cadeia eu vou ter primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro, quarto e assim por diante até o último nível trófico, que vai ser sempre quem? Os decompositores. Eles compõem o meu último nível trófico. É onde toda a matéria orgânica vai ser decomposta e devolvida para o sistema e as plantas vão se alimentar, entre aspas, vão utilizar esses nutrientes ali em todos os processos metabólicos dela novamente, né?
Agora, será que na natureza nós temos uma cadeia alimentar assim, de forma linear, igual a gente sempre vê nos livros, né? Grama, coelho comendo a grama lá, cenoura, e a ave comendo coelho. Será que ela é sempre retinha assim? Nos ecossistemas é muito mais difícil, pessoal, não é assim tão simples, não é tão simplesinha, não é tão linear. O que nós temos nos ecossistemas e nos ambientes são que as teias alimentares, que são relações tróficas, onde um se alimenta do outro de forma muito mais complexas. O que são as teias alimentares? São cadeias alimentares lineares interligadas. Ou seja, eu tenho uma grama, o coelho se alimentando da grama e eu tenho o pássaro lá se alimentando do coelho. Mas eu tenho uma cobra de uma outra cadeia alimentar que se alimenta desse coelho dessa cadeia alimentar. Então eu tenho interligações, um monte de interligações. É isso que representa uma verdadeira situação no ecossistema e não somente uma cadeia simples e linear, mas um conjunto de cadeias que estão interligadas, né? Então, enquanto uma teia, ela é um conjunto de cadeias com vários organismos interligados, a cadeia alimentar, ela é mais linear. Então, a gente tem essa diferença aí que é muito importante para vocês entenderem, né? De teia alimentar e cadeia alimentar. Agora, por que eu estou falando tanto das cadeias alimentares e das teias, enfim, qual que é a importância, né, de se conhecer isso? Basicamente, é tentar entender sobre o equilíbrio dessa cadeia. Por quê? Como o Mufasa falou, essa cadeia alimentar, ela tem que estar em equilíbrio. Eu não posso tirar muito predador, ou tirar muito decompositor, ou colocar muito produtor. Ela tem que estar em equilíbrio para o sistema conseguir permanecer no ambiente. E aí a gente começa a pensar sobre o uso natural de animais ou plantas para tornar esse sistema em equilíbrio. Pensa só nos dias de hoje, né? As larvas de Aedes aegypti que têm se espalhado, tá reproduzindo um monte. Se eu conheço a cadeia alimentar, eu posso propor medidas para diminuir essas larvas. Por exemplo, o que come muito mosquito? Sapo. Então quer dizer que os sapos são controladores de mosquito. Se eu entendo essa cadeia, quer dizer que se eu tiver um maior número de sapo, eu posso reduzir o meu número de mosquito. É tão simples assim? Não, não é tão simples, porque nós temos que estudar todas as relações, não é só o sapo e o mosquito, mas todas as outras possíveis relações na natureza que esses organismos podem ter, tá? Mas já é uma base, né, teórica ali, para direcionar o que fazer para diminuir essas larvas de mosquito. Então é muito importante eu entender a cadeia para eu conseguir propor medidas de controle dessa cadeia. Eu tenho uma praga lá na agricultura, tá detonando tudo. O que eu posso fazer para diminuir? Eu posso pensar num predador que se alimenta dela. Ou eu posso pensar no que ela se alimenta. Ela se alimenta do quê? Será que está em quantidade muito abundante? O que eu preciso fazer para ela não ter tanto alimento? Como eu posso diminuir esse alimento dela? Se eu entender de cadeia alimentar, eu consigo propor medidas aí. Então é bem interessante, né, entender sobre essas cadeias alimentares para falar disso. E aí, por fim, o que eu queria falar para vocês é sobre essa transferência de energia que acontece na cadeia alimentar. Como eu falei, a energia ela começa lá nos produtores. Os produtores eles vão produzir uma energia, né, e vão utilizar a parte dessa energia para o metabolismo delas. No entanto, vai ter uma porcentagem lá que vai ser disponível para o próximo nível trófico. Isso é chamada de eficiência de consumo. Um pedacinho, ela usa um pedaço grande da energia que ela produziu, mas um pedacinho ela vai passar para o próximo nível trófico. Na hora que o organismo o herbívoro se alimentar, por exemplo, do capim, ele vai pegar um pouquinho dessa eficiência de consumo. Desse pouquinho que o herbívoro pegou, o que vai acontecer, pessoal? Pegou um pouquinho, né? Eu vou ter uma porcentagem que ele vai usar para reproduzir, enfim, para crescer e tudo mais. Mas eu vou ter um pedacinho que vai ficar para o próximo nível trófico. Esse pedacinho que ele vai deixar para o próximo nível trófico, mais uma vez, né, uma eficiência de consumo, é o que fica para o próximo nível trófico. E o que ele assimilou?
que ele consumiu. É o que é chamado de eficiência de assimilação. E assim a gente vai diminuindo a quantidade de energia que vai ser transferida ao longo da cadeia alimentar. Então eu tenho a formação aí de um sistema direcional de transferência de energia, sempre numa direção só, começando nos produtores e diminuindo, né, até o último nível trófico lá. Ele sempre vai ser direcional e ele sempre vai diminuir. Ele é o que? Decrescente. Então, quando eu vejo uma pirâmide ecológica de energia, ela sempre vai ter uma base grande de energia, produtores produzindo muita energia, mas isso daí vai diminuindo. Por quê? Produz muita energia, mas ele só utiliza uma parte e a outra vai ficar disponível para o nível trófico acima. Desse que ficou disponível para o nível trófico acima, ele vai consumir uma parte e uma parte vai ficar disponível para o nível trófico acima. E assim ele vai. Então ele vai diminuindo. A transferência de energia numa cadeia alimentar começa grande nos produtores e vai diminuindo até o final. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que o filme do Rei Leão ainda tem muito mais questões para a gente trabalhar, mas foram as questões que me chamaram mais atenção para falar nessa aula de hoje. E quem sabe a gente volta com mais informação aí da próxima vez. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e se tiver mais alguma dúvida aí, é só pedir aqui para a Prof. Pri. Tô esperando sugestão de filme para as próximas também, tá bom? Beijo para vocês e até mais!